Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, criador do canal A Última Chance. Estamos aqui hoje porque eu fui até as ruas saber o que as pessoas acham sobre o governo da nova ordem mundial e seu sistema. E pasme, a grande maioria não sabe o que é isso. Confira comigo. Você já ouviu falar sobre a nova ordem mundial? Ou algum assunto parecido? Não escutei não. Para te explicar melhor, a nova ordem mundial é uma elite globalista que tem uma agenda, que o intuito deles é unificar uma única religião, uma única moeda e um só governo, um líder só, para governar todas as nações do mundo. Você já ouviu falar sobre o anticristo? O anticristo eu já, falar assim. Então, a palavra de Deus fala que o anticristo ele vai fazer mais ou menos isso que eu estou falando que a nova ordem mundial está querendo fazer, que é unificar a moeda, colocar uma só economia, ele vai estabilizar a economia, vai fazer uma única religião e vai fazer um único governo, ele sendo esse líder, governo mundial. No caso, nessa nova moeda que ele vai criar, se ele fosse colocar um chip, você aceitaria esse chip? Cara, eu não aceitaria não, eu acho que tem que ter diversidade, né? Tem que ter um estado laico, um país laico, né? Você pode escolher a religião que você quiser, pode escolher... você tem que ter direito à diversidade, eu acho. Obrigar você a usar. Obrigar no seguinte, assim, você vai ter que escolher. Se você não escolher colocar esse chip, ele vai estar o seu RG, sua identidade, seu CPF, o que você comprar, vender, vai ser só através desse chip. No caso, então, se você não tiver esse chip, você não vai poder comprar, nem vender, nem fazer nada. Você vai virar mais ou menos como um mendigo. Você estaria disposto a largar tudo para não aceitar esse chip? Ah, não sei, cara. É meio difícil já, né? Mas ia ter, tipo, sei lá, punição caso você não usasse o chip? No caso, se você não usasse o chip, a palavra de Deus fala que você vai ser perseguido, porque você não vai estar aceitando o governo dele, torturado. Eles iam te matar por não aceitar isso. Ou então eles te colocar você na prisão. Então é aquela coisa, se você aceita, a condenação é eterna, e se você não aceita, você vai estar na providência de Deus, mas só que aqui nesse mundo você vai sofrer. Então se você tiver um carro, você não ia poder ter um carro mais, uma casa, porque se você não pagar IPTU, a casa não é sua. Se você não pagar o IPVA, o carro não é seu. Verdade. Porque você só vai ter o chip para poder fazer esse tipo de transferência. Então você vai ter que largar tudo. Hoje, você estaria disposto? Sinceramente, eu acho que se analisar todos os pontos, eu acho que eu faria o chip sim, velho. Você colocaria o chip? Eu acho que, tipo assim, agora sim você fala que não, mas sim, na hora sim, cara, que você vê as coisas acontecendo, acho que você colocaria. Na hora que o bicho estiver pegando, mesmo a fome apertar, porque no caso também os familiares seus sofrendo e tudo, você no caso assim, você pensaria então 2, 3 vezes antes de negar o chip, no caso. Sim. No começo, assim, eu sou meio contra, né, esse negócio do chip entrar assim e das máquinas tomar o lugar. Sim. Mas se esse fosse o único jeito, né? Se você mora com seus pais, seu pai, sua mãe, seus familiares, você acha que eles têm conhecimento sobre esse assunto? Cara, minha mãe, ela é bem religiosa. Eu acho que sobre anticristo, assim, ela conhece. Agora, sobre esse chip, eu não vi nenhuma notícia, velho, sobre esse chip. Eu acho que o pessoal não conhece também lá em casa. Pois é, esse aí vai ser a notícia. Isso aí já estão em fase de teste já. Então é uma coisa que já vai acontecer em breve. Vai ser bem rápido. Então a maioria das pessoas não estão despertas sobre isso. Então, o intuito do canal, igual a gente está conversando aqui, é despertar pessoas sobre isso, para não ser pego de surpresa, entendeu? Porque quando for acontecer, cara, quando isso for lançado lei, a maioria vai aceitar. E a palavra de Deus fala que muitos vão seguir o anticristo, que vai achar que ele vai ser, porque a palavra de Deus fala que ele vai ser um líder religioso, vai ser um mestre na oratória, ele vai ser um líder que o mundo nunca teve. Então ele vai conseguir enganar muitas pessoas. Se Hitler já fez isso, imagina o anticristo. Então vai pegar muitas surpresas. Então por isso que a gente fala sobre o microchip e sobre essas coisas. Legal. Bacana? E tá sendo bem aceito pelo pessoal? Cara, a maioria
acha que isso é mentira, acha que isso é fantasia, mas tem muitas pessoas que estão começando a despertar e vendo que realmente existe isso. Ah, interessante. Entendeu? Robson, o que você acha sobre nova ordem mundial? Você já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi falar. Nova ordem mundial é sobre um governo, uma elite que está querendo implementar uma só moeda, uma única religião. E essa elite trabalha todos os dias para poder implementar isso. Você acha isso uma verdade ou um mito? Uma verdade? Falar sobre a nova ordem mundial? Já. Eu vou falar sobre a nova ordem mundial? Não. Vou te explicar. A nova ordem mundial é um governo único que eles vão tentar implementar com uma única moeda, uma única economia, uma única religião e um líder mundial para o mundo todo. Você acredita nisso? Você acha isso aí uma verdade ou uma mentira? Acho que é uma mentira. Você acreditar em Jesus Cristo, então, no caso, você não colocaria esse chip? Não. Então você estaria disposto a largar tudo, então. Caso você tivesse casa, carro, o poder de comprar as coisas, de se movimentar a conta bancária, você estaria disposto a largar tudo em prol de Deus? Sim, para lutar junto com ele contra o mal. Se fosse decretado a nova ordem mundial, colocar um chip na sua mão, para você poder comprar, vender, você colocaria ou sairia fora disso? Nossa, é bem tenso, viu? Olha, pelo que eu aprendi a minha vida toda, assim, eu não aceitaria, né? Claro. No caso, por exemplo, seria complicado, porque com esse chip você não ia poder ir aqui numa simples padaria comprar um pão, um carro, dirigir, porque ia estar tudo nesse chip, seu RG, CPF e tudo que você tem de documento nele. No caso, então, você ia ser mais ou menos como um indigente, uma pessoa que não existe, e teria que estar fugindo. No caso, você abriria mão dessas coisas, por exemplo, dos bens materiais, você estaria disposto? Olha, falando assim, eu estaria, mas na hora lá, ninguém sabe, né? Você acredita que isso vai acontecer um dia? Acredito. A sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, se tiver, acreditam nisso? Acredito. E será que estaria disposto também a largar tudo, os bens materiais, para fugir? Eu já perguntei a alguns, eles já negaram, falou que não. Você já ouviu falar sobre a nova ordem mundial? Não. A nova ordem mundial é uma elite, um tipo de governo que quer instalar uma única moeda, uma só religião e um único líder. Um único líder que vai guiar as nações do planeta. Você acredita nisso ou acha isso um mito? Eu acho isso mito. Você já ouviu falar sobre o anticristo? Já. A palavra de Deus fala há mais de 2000 anos atrás que viria um líder no futuro, um cara que estabeleceria uma única moeda, que ia fazer uma única uma ordem econômica e uma única religião, unificando todas as nações, uma moeda, uma economia. E esse chip você colocaria no seu corpo, sim ou não? Não. Não. No caso, esse chip ele está colocando sua identidade, CPF, tudo que você tiver de documento, você vai poder comprar e vender. Se você não tiver esse chip, você vai ser perseguido por causa disso. Agora, se você colocar, a palavra de Deus fala que você já está condenado, porque você escolheu o lado do anticristo. Mas no caso, se você não escolher... Eu sou livre. Você é livre para poder escolher. Se eu quiser. Exatamente, você vai colocar se você quiser. Mas o anticristo vai perseguir aqueles que não quiserem. Porque no caso você vai poder comprar, vender, fazer as coisas normais só com esse chip. No caso você estaria disposto, por exemplo, a largar se você tiver um carro, uma casa, porque você não pagar o IPTU, você não é dono dessa casa. O governo vai lá e pega. Se você não pagar o IPVA, o governo vai lá e pega esse carro. Então fazer transferências bancárias, essas coisas. Você estaria disposto a largar tudo e fugir por conta disso? Estaria? Estaria. Decreto desse líder mundial, muitas pessoas seriam enganadas? Seria. Falar sobre nova ordem mundial? Já. O que você acha disso? Você acha isso uma verdade ou uma mentira? Você acha que está prestes a acontecer isso? Eu acho que isso é verdade, né? Porque tem fatos na Bíblia que comprovam, né? Você largar as coisas materiais, no caso sua casa, porque você não pagar o IPTU, a casa não é sua, que o governo vai lá e confisca. O seu carro, se você não pagar seu carro, o IPVA, o governo vai lá e confisca. Você estaria disposto hoje a largar tudo isso? Sim, tudo isso. Você acredita que isso está perto de acontecer? Ou você acha que é para um futuro bem mais longe? Não, isso está perto de acontecer, muito perto. Você
Você vê então nos noticiários as coisas acontecendo bem rápido, né? Vejo, né, cada dia, né, tremores de terra, por exemplo, né, guerras. Cada dia vem se cumprindo, né? Sobre a nova ordem mundial? Não. Vou te explicar. A nova ordem mundial é uma elite que está a todo vapor a querer implementar uma única moeda, uma única religião e um só líder. E esse líder vai governar o mundo inteiro. Você acredita nisso ou acha isso um mito? Ah, não acredito não. Você já ouviu falar sobre o anticristo? Sim. Pois é, as escrituras diz que seria um líder que viria no futuro, que iria falar a mesma coisa que a nova ordem mundial hoje prega, que é unificar o mundo, fazendo uma única economia, uma única religião, e ter nesse líder, o anticristo, fazendo as suas ordens. No caso, nessa nova ordem econômica, ele colocaria um chip na sua mão ou na sua testa. Você colocaria esse chip? Não. E nesse chip, se você não colocasse, você seria perseguida. Você poderia morrer ou poderia, no caso, ficar preso pro resto da sua vida. Todos aqueles que rejeitarem. Então você estaria disposto a pagar esse preço? Sim, não colocaria. Já ouviu falar sobre nova ordem mundial? Qual delas? A nova é de um líder mundial, das Nações Unidas, com uma só religião, um único só governo. No caso seria os Illuminatis ou não? Sim. Já ouvi falar assim. O que você acha disso? Você acha isso uma verdade ou você acha que isso é um mito? Olha, pra falar a verdade, tem muita coisa envolvida nisso. São várias organizações, várias coisas. Eu não posso dizer que é verdade ou também que não é mentira. Porque... Mas você acredita que tem alguma coisa ali por trás? Tem alguma coisa, tem. Não pode ser tudo verdade, mas existem algumas coisas ali que são verdade. Exatamente. Você já ouviu falar sobre o anticristo? Já. Pois é, a palavra de Deus fala assim que viria um homem, um líder mundial, que unificaria todo mundo, todas as nações, com uma só economia, com uma moeda, com uma única religião. E nessa ordem econômica, ele implementaria um sinal na sua mão, ou então na sua testa. Isso poderia ser um chip. No caso, você colocaria esse chip? Bom, pra falar a verdade, se for falar de negócio, esse chip já existe, né? Porque tem muita coisa que a tecnologia já avançou o suficiente, que coloca na mão, tanto gente que já usa pra usar. Então sim, eu colocaria, porque todo mundo colocaria, não seria só eu. Essa tecnologia, ela já existe há muito tempo, mas só que ela está em fase de desenvolvimento ainda. Ela ainda não é uma coisa que vai ser uma lei, porque o anticristo ele vai colocar uma lei. Então a palavra de Deus fala bem antes que viria um homem, esse líder, que colocaria ou na mão direita ou na testa. Então seria um lugar específico. Nesses lugares específicos você colocaria então? Bom, como eu te falei, né? Como hoje tá tendo aquele projeto que vai ter identidade, que você vai usar todos os documentos numa só. Exatamente. Então, colocaria. Aceitaria-se de bom grado, não questionaria nada do governo, nada disso? Não é questão de aceitar, é questão do desenvolvimento. Sim. Então, assim, não é eu que iria aceitar, seria tipo um lançamento. Você vai poder fazer tudo num lugar só. Não é questão de eu aceitar, nossa, isso é coisa do anticristo, isso é coisa. Não é que quando lançar, todo mundo vai pensar, isso é uma coisa que vai revolucionar, que vai ser todo mundo. Então não é eu que vou aceitar, vai ser geral. Sim. Hoje não é um decreto, não é uma coisa obrigatória. Hoje você escolhe, não. Mas a partir do momento que você liga, por exemplo, amanhã os noticiários abrem lá e falam assim que é um decreto, você vai ser obrigado a usar, você tem que usar. Como, por exemplo, vai estar o RG lá, igual você falou, CPF, CNH, tudo ali dentro, corrente bancária, tudo. No caso, você não vê que tem uma coincidência demais, como está escrito na palavra de Deus, e Deus fala que aquele que aceitar a condenação eterna já é para ele, já é um fato? Bom, olhando para esse lado, sim, mas como o anticristo vai chegar, ele vai iludir muita gente. Ele não vai chegar falando assim, eu sou do mal, todo mundo vai ter que fazer isso e tudo e tal. Ele vai convencer todo mundo que está em volta. Sim. Então... É igual o Hitler, Mussolini, todos os líderes mundiais que já teve aqui na Terra vai ser fichinha perto dele. O discurso dele, claro que vai ser de paz, mas vai ser um decreto depois dele, porque ele vai unificar essa economia, vai conseguir estabilizar a economia mundial, que hoje, querendo ou não, o dólar às vezes está em alta, está em baixo, o real, a libra, então ele vai conseguir ter uma ordem econômica.
Mateus, você já ouviu falar sobre Nova Ordem Mundial? Não. Nova Ordem Mundial é uma elite que está trabalhando para ter um só governo, uma única moeda e uma única religião. E nesse governo ter só um líder. E esse líder, ele vai fazer as coisas, unificar o mundo inteiro. Você acha que isso é uma verdade ou uma mentira? Ah, eu acho que isso é uma mentira. Mentira? Você já ouviu falar sobre o anticristo? Já. Você acredita? Não acredito. A palavra de Deus fala o seguinte: há muito tempo atrás fala-se que viria um líder que faria essas mesmas coisas que eles estão prometendo agora. Quer fazer o quê? Salvar a economia, fazer uma religião, unificar os povos, parar a guerra com o tratado de paz. Nisso, ele vai querer colocar o chip ou na sua mão direita ou na sua testa. No caso, você aceitaria esse chip? Eu ia morrer de fome. Exatamente. No caso, se você não aceitasse esse chip, você seria perseguido, às vezes até morto. A palavra de Deus fala que muitos serão mortos e uns vai ser preso por causa de não aceitar esse chip e por amor a Deus. Então, no caso, você não aceitaria esse chip? Não. E você estaria ciente que sem esse chip você não poderia comprar, nem vender, fazer nada. Não vai ter o RG, você seria um indigente. Então, no caso, você não poderia fazer as coisas normais cotidianas que acontecem. Você estaria ligado nisso? Tô ligado. Então, de jeito nenhum. Não, nem. Se fosse decretado, então amanhã, por exemplo, você acorda lá no noticiário, um líder mundial faz um decreto de uma nova ordem mundial econômica que vai ter que colocar o chip, então no caso você sai fora. Pode esquecer. Falou, obrigado, Mateus. E é isso, pessoal. Quando a nova ordem mundial se instalar, a grande maioria será enganada e vai seguir o governo do anticristo. Fica atento, esteja atento, porque a nova ordem mundial está prestes a começar. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu gostei e compartilha para seus amigos. Outras pessoas precisam saber sobre o sistema da nova ordem mundial. A grande população não sabe o que é a nova ordem mundial. Acham que é teoria da conspiração, sendo que é uma coisa que o anticristo vai instalar e a nova ordem mundial trabalha para ele. Então, se tiver muito engajamento, se tiver muito compartilhamento e likes, com certeza farei a parte 2. Então, saia da matrix do sistema. Deus te abençoe.